Saudações a todos. Nessa parte estudaremos e praticaremos sobre o assunto de gráficos por meio de uma biblioteca Python de grande praticidade cotidiana, chamada Matplotlib. É considerada uma biblioteca por conter módulos para a criação de gráficos estáticos, animados e interativos em Python, de caráter discreto, ou seja, finito. O termo discreto em matemática pode ter o significado de algo finito, algo definido. Matplotlib possui uma grande variedade de opções gráficas que atendem às mais diversas demandas. Podem ser vistas e estudadas com mais detalhes no site que está aqui na tela. Vamos entender basicamente o funcionamento geral da criação de gráficos em Python e em muitas linguagens de programação também. Primeiramente, você importa a biblioteca com seus recursos. Em seguida, você gera os dados que alimentarão os recursos visuais da biblioteca. Em seguida, ocorre o processo sintático da construção gráfica, é o código propriamente dito. Você cria as linhas de código para construir o gráfico. E por último, você aciona um comando, também por linhas de código, para apresentar o produto final, ou seja, o gráfico. Aqui temos uma sintaxe para chamar uma função em Matplotlib. Nós temos import matplotlib.pyplot/osplt. Import é o comando de importação de bibliotecas e módulos. Matplotlib é a biblioteca gráfica. O termo pyplot, ele é um módulo. Ele é um módulo que faz parte da biblioteca Matplotlib. Existem outras, mas eu vou utilizar pyplot. PLT é o codinome ou apelido. É o termo que substitui essa sequência matplotlib.pyplot no chamamento da função. Ao invés de você digitar tudo isso, você apenas coloca lá plt.função com seus argumentos. Por ser uma grande variedade o número de tipos gráficos, eu me restringo a apresentar os mais usuais a programadores que estão iniciando e a pessoas que usam Python para finalidades escolares. O primeiro tipo de gráfico é o gráfico de linha, é o tipo plot. Abaixo tem a sintaxe plt.plot e os argumentos dentro dos parênteses. Os argumentos, os mais básicos, são os termos x, y, que vão representar os elementos no eixo das ordenadas e os elementos nos eixos das abscissas, respectivamente. Uma vez que os gráficos em Python eles seguem uma base cartesiana. No caso dos gráficos 2D. Existe um outro tipo de gráfico que é o gráfico de barras. A sua sintaxe para a construção desse gráfico é o seguinte: plt.bar. E dentro do argumento você utiliza uma base também cartesiana, por ser um gráfico 2D, ou seja, valores das ordenadas, valores das abscissas, e existem algumas ferramentas extras, por exemplo, o width, que é a largura da barra, o bottom, ou seja, é a posição onde ficará a base dentro do gráfico. Por padrão, a base ela vai ficar contida no valor y igual a 0. E existe esse termo aqui, align. Esse termo ele é o alinhamento da barra, em que posição ele ficará com relação ao valor que está no eixo das ordenadas. Por exemplo, eu tenho aqui o 2 e essa barra vermelha. O alinhamento da barra, ela aqui, por padrão, ela fica no centro, mas você pode utilizar o comando align para realizar a modificação da posição dessa barra com relação à posição 2 no eixo das ordenadas. Existe um outro tipo de gráfico, que é o tipo pie, tipo torta ou pizza. Ele é muito utilizado em questões econômicas e estatísticas. E a sintaxe para o chamamento da construção desse gráfico é a seguinte: plt.py, e nos argumentos você vai utilizar a quantidade de elementos das fatias, tá?
No exemplo aqui nós temos 3 fatias, x, y, z, e normalmente ela vem dentro das listas, são os valores, e você também utiliza outros recursos. O recurso explode. Explode é um recurso que separa as fatias. Você quer separar as 3? Então o explode ele vai representar uma lista cujos elementos vão ter o mesmo número do número de elementos das fatias. Então, para cada elemento você vai ter um número específico, que é o grau de distância da fatia com relação ao conjunto. No exemplo que estamos vendo aqui na tela, a fatia x, que representa o valor x, é o único que está separado do conjunto. Então, dá para observar que na lista, aquela sequência de valores correspondente aos valores das fatias, o único valor que não é zero é o valor de x, ele deve ter um grau de afastamento. Os outros vão ser igual a zero, porque eles estão juntos. O outro recurso é o recurso label, aqui do tipo pizza. Ele é um subtítulo para cada fatia. Você tem um título principal e você terá um subtítulo que irá descrever que tipo de valor eu estou abordando, com qual tipo de valor eu estou trabalhando. Então isso é como se fosse uma legenda. O recurso colors, você vai descrever a cor de cada fatia do gráfico de pizza. O outro tipo de gráfico, também muito utilizado, é o tipo scatter. O scatter, esse termo, ele tem um significado de espalhar, de dispersar, disseminar. Então, como observamos, ele utiliza pontos dispersos com seus respectivos valores, tá? E a sintaxe para chamar essa função para a construção desse gráfico é o seguinte: plt.scatter, e na parte de argumentos você vai utilizar a base cartesiana xy, os valores que estão nas ordenadas e os valores que estão nas abscissas, e existem os recursos adicionais. Por exemplo, o termo S é um termo para size, que é o tamanho dos pontos que vão ficar no gráfico. O termo C é referente a color, que é a cor dos pontos. E o termo marker, que é o tipo de ponto que você quer inserir no gráfico. Um exemplo aqui, nós temos o tipo asteriscos, para representar as estrelinhas que estão ali no gráfico. E no mais, existe uma grande variedade de gráficos para diversos interesses. E quem tiver o interesse de se aprofundar nesse assunto, é só acessar o site da biblioteca Matplotlib. Vamos a um exemplo do tipo plot, do tipo de linhas. Gere um gráfico que informe o PIB anual do Brasil de 2010 a 2021. Então eu vou iniciar a construção do gráfico, importando a biblioteca Matplotlib, alguns recursos para criar o gráfico de linhas. Então, iniciando aqui o idle spider, eu vou primeiramente importar a biblioteca Matplotlib. A sintaxe é import matplotlib.pyplot os.plt. Eu também vou precisar do módulo NumPy. Tem um vídeo no canal sobre esse módulo, a que se destina principalmente esse módulo. E a sua sintaxe é import NumPy os.np. O próximo passo é construir os dados que irão alimentar a construção gráfica. Os primeiros dados serão referentes à sequência dos anos de 2010 até 2021. Eu vou colocar aqui ano, é a minha variável, e ela será um vetor np.arrange, que é um similar da função range do Python para listas, só que aqui será vetores. E
eu vou utilizar o intervalo 2010 até 2022 com passo 1. Então ele será contado de 2010 até 2021. O último termo do intervalo ele não entra na computação. A seguir, eu vou querer os dados do PIB. Como eu estou utilizando aqui 12 elementos para os anos, então eu vou utilizar 12 elementos para os PIBs correspondentes a esses 12 anos. PIB é a minha variável, np.array, eu vou criar um vetor também, mas aqui, ao invés de trabalhar com intervalos, como na função array, eu vou digitar os valores dos PIBs. O argumento vai conter o meu vetor, e no vetor eu vou ter 12 elementos. O primeiro é 3.8, 4.04, 4.12, 4.24, 4.26, 4.11, 3.98, 4.03. Quatro ponto zero oito, 4.13, 3.89 e o valor 4. E essa aqui é a minha sequência de elementos referentes ao PIB, é o meu vetor, e esse PIB, para cada PIB desse, corresponderá um ano específico dentro da lista 2010 a 2021. E essa associação ela será feita agora através da construção do gráfico. Agora, na construção do gráfico, eu vou iniciar com a plotagem do gráfico em si, utilizando a sintaxe plt.plot, e no meu argumento eu vou colocar a variável ano, seguido da variável PIB, que são respectivamente a sequência de anos mais a sequência dos PIBs. E um recurso adicional que eu vou querer utilizar é referente à edição da linha. A linha eu vou querer ela contínua. Existem vários tipos de linha para você tracejar no gráfico. Eu vou utilizar ela contínua mesmo, e eu vou utilizar ela na cor vermelha. Eu vou colocar aqui dentro de um string o R-. Esse termo R-, ele vai representar o tipo de linha contínua e vermelha. E para outros tipos de linha você vai ter termos diferentes. No caso o R é referência a red, vermelho. Você pode ter o azul, que é o blue, o verde, que é o green, e você tem uma certa tabela de cores que são explicadas lá no site do Matplotlib. Após a plotagem do gráfico, eu vou querer alguns recursos adicionais na apresentação do gráfico. Eu vou querer um título, eu vou querer um subtítulo para os eixos. Eu quero saber aquele eixo se refere ao que, e aquele outro eixo y, ele vai se referir a que tipo de valor. Eu vou colocar a seguir. Primeiramente eu vou escolher um título, plt.titler, e aqui eu vou utilizar um string, será PIB anual do Brasil 2010 2021. Fecha a string. E é exatamente esse texto que vai ficar no topo do gráfico que eu vou construir. No próximo passo são os títulos dos eixos.
Eu vou começar pelo eixo X, plt.xlabel. Xlabel é uma função para inserir uma legenda para um eixo, explicar o que é o eixo, do que se trata aqueles valores daquele eixo. E no argumento eu vou colocar o texto aqui, ano. E para o eixo Y, plt.ylabel. E no argumento eu vou colocar o seguinte texto: PIB em trilhões e aqui o símbolo monetário do real. PIB em trilhões. Fechei a string. O próximo passo é apresentar o meu produto final. plt.show. E os argumentos vazios. E ele simplesmente vai me mostrar o gráfico com os meus dados, os dados que eu escolhi, a sequência ali, o intervalo 2010-2021 e os respectivos valores. Eu vou salvar esse trabalho, eu vou chamá-lo de PIB e agora eu vou rodar o programa. E aqui está. Você tem a elaboração do gráfico, o título principal, PIB anual do Brasil 2010-2021. No eixo X você tem o intervalo dos anos. E no eixo Y você tem a informação do PIB em trilhões e o símbolo da moeda, da nossa moeda, o real. Então nós temos aqui esse gráfico, ele fica impresso no console, mas em Python você pode sim, em especial o i2Spider, você pode configurar uma ferramenta para que ela imprima uma tela à parte só para o gráfico. Eu venho aqui no ícone da chave, que é preferências, ou então eu venho aqui em ferramentas, preferências, eu vou na opção executar e aqui você tem o console. Execute no console corrente, ou execute em um console dedicado, ou execute em um terminal externo. Eu vou escolher aqui essa opção, onde ele irá imprimir o meu gráfico, o gráfico da biblioteca Matplotlib. Ele irá imprimir a parte em uma tela específica. Eu vou rodar novamente o programa. E aqui está a construção do gráfico em uma tela específica, onde você pode ter uma melhor visualização. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.